Quer dizer, simplesmente não é normal o indivíduo ficar esperando que a sociedade inteira o aceite e o paparique. Mas se essa política é adotada e isso começa a orientar a educação e até as psicoterapias, fala, bom, estão infantilizando todo mundo, meu Deus do céu. Quer dizer, o passado, ou ele é algo sobre o qual você caminha, quer dizer, algo que não se move mais, se torna um chão e você pisa nele, tá certo? Ou ele é um chão móvel que está se movendo o tempo todo junto com você. Isso aí, essa decisão, um dia você vai ter que tomar. Não é isso? Agora, onde você tem, vamos dizer, uma cultura de camada 4, como é o Brasil, o passado não passa. É como o sujeito que fuma maconha, tá entendendo? Maconha não deixa o tempo passar e os traumas de 30, 40 anos atrás estão presentes naquilo, a todo momento. Então você vai ver, né, aquelas brigas de família em que um homem de 40 anos fala para o irmão, oh, a mamãe gostava mais de você do que de mim. Não é isso? E aquilo está presente, está doendo de algum modo. Não é isso? Então, isso quer dizer que o principal instrumento para a travessia das camadas é dado pela cultura, não é dado por você. Se a cultura não deu, bom, você pode ter a imaginação de você procurar para além do repertório dela outros meios, tá certo? Que talvez existam em outras culturas, ou que você mesmo inventa, tá certo? Ou você pode, vamos dizer, se conformar com aquilo que você já tem e achar que é o normal é ser assim. O que é normal? É normal ser como as outras pessoas, ainda que todas elas estejam desajustadas e sejam um bando de fracassados e doentes, tá certo? Ou você tentar uma coisa diferente e você se desaculturar. De cada passagem de camada a camada implica, vamos dizer, a ruptura com o meio social. Isso não tem escapatória. Não é possível você evoluir e amadurecer e continuar tendo as mesmas relações com as mesmas pessoas no mesmo nível. Não é isso? Então, por exemplo, a famosa patota de juventude, né? Ah, nós todos nos embebedamos juntos, vamos lá, comemos as garotas, etc, etc. Bom, os caras vão continuar fazendo isso a sua vida inteira, mas você vai ficar ali? E quando você parar, bom, você não é mais um de nós, não é isso? Você não gosta mais da gente. Isso é inevitável. Eu vejo que esta transição, na sociedade brasileira, é extremamente dolorosa. Né? E não deveria ser. Quer dizer, é normal você buscar um novo meio social, mais adaptado ao seu estado atual, e você, sem brigar, sem romper, você simplesmente se afastar de certas pessoas, que elas não significam mais para você, né, o que significavam antes. Né, mas aí sempre tem, assim, pessoas que passaram pela sua vida 30 anos atrás, para elas você ainda é o mesmo. Né? E, sobretudo, isto é um dos meios, dos instrumentos de a pessoa ganhar na sua vida uma importância que ela não tem. Né? Isso aí é uma espécie de comércio, né? de chantagem emocional. Que, no Brasil isso é o tempo todo. Não é isso? Eu, por exemplo, se eu deixei de ver uma pessoa há 30 anos, eu sei que ela já não é a mesma. Mas levou tempo para eu entender isso aí. E levou tempo para eu entender o seguinte, que aquelas cenas de juventude que nós vivemos juntos não são o centro da vida dela. É? Ela pode ir para tão longe, tão longe, tão longe, que não dá para você imaginar onde ela foi. Mas eu vejo que esta consciência, por exemplo, na sociedade brasileira, ela falta. As pessoas estão o tempo todo, né, de certo modo, cobrando umas das outras o seu passado. Isso é, evidentemente, uma coisa doente e que impede, quer dizer, o crescimento normal da personalidade. Isso também, por que a pessoa faz isso? Elas também fazem por uma motivação de camada 4, um desejo de afeição, quer dizer, eu quero ser importante para você, embora você não pense em mim há 40 anos. Olha, você desapareceu da minha vida, eu desapareci da tua, eu não te conheço mais, você não me conhece mais. Claro que existem pessoas que não são assim. Né? Eu tenho alguns amigos que eu posso ficar anos sem vê-los e a gente continua a conversa do ponto que parou. Por quê? Porque nós andamos de uma maneira mais ou menos paralela. Tá certo? Mas nem com todo mundo é assim. Não é isso? Então, também, vamos dizer,
numa sociedade de camada 4, o retorno ao seu passado sempre pode ser uma coisa desastrosa. Porque não é o passado, você está presentificando aquilo. Eu me lembro que uma vez, um amigo meu que tinha mudado para os Estados Unidos 20 anos antes, foi para o Brasil e a primeira coisa que ele reparou, falou: puxa, vocês aqui ainda usam filtro? Estados Unidos ninguém usa filtro, toma água da torneira, porque a água já está limpa. Tá? Né? Quer dizer, o filtro era uma coisa do passado dele. Né? E daí ele me disse: olha, vai ter uma reunião dos ex-alunos do colégio, você não quer ir lá? Eu falei: Deus me livre. Eu não vou nisso, mas nem que me paguem. Né? Por quê? Porque eu já sei o que eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar aquele mesmo saudosismo idiota, aquele bando de fracassado. Né? E daí ele foi no negócio e voltou desarvorado no dia seguinte. Entendeu? Ele disse: olha, todo esse pessoal que está lá, o único sujeito que acredita o que está fazendo é você. Eu disse: entende por que eu não fui lá? Eu estou vivendo a minha vida fazendo o que eu tenho que fazer. Eu fui para frente. Né? Então, a sociedade brasileira é uma sociedade na qual as pessoas se prendem umas às outras no passado. É a imagem do caranguejo no balde. Tá entendendo? Quer dizer, o caranguejo quer sair do balde, mas o outro segura a perna dele e faz ele cair de novo. Então, quer dizer, é uma sociedade no qual o desenvolvimento humano enfrenta problemas terríveis. Eu acredito que, dos meus alunos, por exemplo, o único fator na vida inteira deles, o único fator que os incentivou a subir de camada fui eu. Eles nunca tinham ouvido falar disto. Você vê que tragédia, hein? Eu digo: pô, então ninguém está sabendo disso, só eu que tenho que avisar 200 milhões de brasileiros que existe isso? Estou ferrado, pô. Não vai dar. Hein? Agora, você veja, se você vai em outros países, o número de pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento humano, para fazer as pessoas crescerem, é um imenso, imenso. Agora, no Brasil, se você vai num psicólogo, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai te prender mais no seu complexo de infância, mais ainda do que você já estava. Por quê? Porque o psicólogo foi instrumentalizado para servir uma outra coisa. Não é isso? Então ele está lá, por exemplo, para jogar o filho contra os pais, jogar a mulher contra o marido, né? Fazer o sujeito se sentir ressentido porque ele é gay, olharam feio para você. Digo: meu Deus do céu, está todo mundo empenhado em infantilizar as pessoas? Essa onda toda que fala de discriminação. Eu fui discriminado a minha vida inteira, não estou nem ligando. Discriminação dói, por acaso não dói. O nego me discrimina, eu discrimino ele de volta. Pô, qual é o problema? Hã? Agora, de repente, aquilo vira uma tragédia para você. Por que você está reclamando tanto de ser discriminado? Porque você quer ser aceito e amado por todos. Se você estivesse pouco se lixando para eles, a atitude deles não pesa para você. Eles não são nada para mim. Isso é o normal da espécie humana, né? Quer dizer, simplesmente não é normal o indivíduo ficar esperando que a sociedade inteira o aceite e o paparique, né? Mas se essa política é adotada e isso começa a orientar a educação e até as psicoterapias, fala: bom, então estão infantilizando todo mundo, meu Deus do céu.